Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão aqui da Guinvest Wealth. Eu me chamo André Fogaça, eu sou um dos sócios fundadores da Guinvest. Eu sou especialista em investimentos e investidor há mais de 20 anos. E o grande objetivo, o grande foco aqui dessas transmissões que a gente vem realizando é mostrar para você que está assistindo como é que nós ajudamos os nossos clientes investidores oferecendo soluções reais para problemas reais. A gente quer demonstrar na prática como é que a gente resolve as principais dificuldades que os investidores enfrentam ao procurar a nossa consultoria. E, além disso, a gente gosta de compartilhar um pouco dos nossos bastidores e do funcionamento do nosso dia a dia, explicando como é que a gente auxilia os investidores a atingir os seus objetivos, não é? E o tema de hoje, da nossa conversa aqui, é um estudo de caso. Então, a gente vai trazer um estudo de caso de um cliente real, né? E, obviamente, que a gente vai preservar a identidade verdadeira dele, né? Porque o objetivo é didático, um objetivo educacional. Então, a gente quer mostrar, né, como é que a gente ajudou esse cliente. E para falar sobre esse tema, sobre esse estudo de caso, eu estou aqui com um convidado que é um dos nossos consultores, que é o Guilherme Merizio, né? Então, Guilherme, obrigado pela presença, obrigado pela tua disponibilidade da gente conversar aqui. E eu gostaria que você se apresentasse para quem está nos assistindo, contasse um pouquinho da tua história, de como é que tu começou, né, nesse mundo dos investimentos e como é que tem sido o teu trabalho aqui na Guinvest. Perfeito, André. Muito obrigado aí pelo convite. É uma satisfação poder estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho aí da minha trajetória e também dos cases que a gente tem em relacionamento aí com os nossos clientes. Falando um pouquinho, então, do Guilherme, que vos fala agora nesse momento, minha trajetória no mercado financeiro já começou há alguns anos, né? Lá em 2008, iniciei como estagiário, né, em uma cooperativa de crédito aqui da região, eu falo de Santa Catarina. E a partir dali, então, fui me desenvolvendo dentro do mercado financeiro, tendo atuado em cooperativas, em bancos, né, instituições financeiras mais tradicionais, e os últimos 4 anos voltados muito para a área de investimentos, né, onde então a gente foi trilhando uma trilha, né, realizando aí uma série de certificações que são exigidas para o exercício da profissão de consultor de investimentos, e a gente foi também orientando muito essa questão de planejamento, né, debatendo muito com, né, a estrutura de investimentos e o planejamento financeiro. Então, a gente foi fazendo toda uma trilha, tanto da parte prática do dia a dia, né, com relação aí às instituições financeiras, e também ligado a toda a parte técnica que é exigida dentro das certificações das quais a gente foi se destacando nesse meio. E, Guilherme, há quanto tempo que tu tá na Guinvest? Isso, na Guinvest estamos completando aí 2 anos de atuação, né? Atuando 2 anos aí com o grupo, né? Hoje na qualidade também de sócio, de partner, uma satisfação a gente poder contribuir positivamente com os nossos clientes, que é a grande razão aí de ser da nossa empresa, e também, né, poder atuar juntamente com profissionais exemplares aí que nós temos dentro da nossa companhia. Muito legal, Guilherme. E lembrando, né, para quem está assistindo, que a Guinvest, como consultoria, né, nesse braço de consultoria, ela está fechando 3 anos. Ela começou em 2021, né? Então, nesses 3 anos, aí o Guilherme já está com a gente há 2 anos, né? Então, a maior parte do tempo da história da Wealth, né, da Guinvest Wealth, o Guilherme tem estado com a gente. E, Guilherme, vamos lá então falar sobre nosso estudo de caso, né? Então, eu gostaria que você trouxesse em detalhes, assim, um contexto geral desse cliente, né? E, obviamente, preservando a identidade dele, né? Não falando o nome real do cliente, mas, assim, traz o contexto desse cliente, o patrimônio que ele tem atualmente aqui com a gente, de onde é que ele veio, como é que ele investia antes. Conta um pouquinho para nós aí da história do cliente. Perfeito, André. Então, nosso investidor, né, ele já tinha um certo conhecimento de mercado financeiro ao iniciar conosco aí dentro do Guinvest, né, com aproximadamente também 2 anos, né, então a gente já tem uma relação aí bastante profunda do início aí da consultoria, né, o qual ele nos buscou aí como uma opção para, né, sanar, né, as suas dificuldades. Ele, então, tem uma carteira de investimentos hoje em aproximadamente R$ 500 mil, né? Então, ele acabava tendo todo o conhecimento, mas pela função profissional dele, né, pelas atividades, ele
não conseguia dar toda a ênfase, dar toda a atenção que a carteira dele exigia. Então, acabava terceirizando para outros profissionais aí de mercado as decisões, né, tomadas de decisão aí da sua carteira de investimentos. Então, ele vinha dentro de uma situação com objetivos muito claros, né, ele já tinha ali formulado, né, suas necessidades, alguns objetivos, claro, a gente foi revisitando ao longo depois do exercício aí do planejamento que a gente foi realizando com ele, mas ele já começava a perceber que esses objetivos que ele tinha muito claro, a carteira da forma como que estava sendo conduzida não conseguiria atingir, principalmente objetivos que em seguida a gente vai detalhar de curto prazo, né? Então já consegui identificar muitas dificuldades. Então, um profissional que precisava se dedicar à sua atividade, né, como médico, então exigia muito dele, né, a questão do dia a dia, né, tanto em atendimentos com consultório, como cirurgias e tudo mais, e tinha então a terceirização, né, das suas tomadas de decisão financeiras através aí da assessoria de investimentos, né? Então ele começava a perceber, no pouco tempo que ele tinha para se dedicar e olhar a sua carteira, que algo não estava bem. Então, isso acabou levantando uma possibilidade aí, de que ele buscasse outras formas de investir, outros apoios profissionais para melhor conduzir ali a sua estrutura de patrimônio. Perfeito. Guilherme, sabe dizer há quanto tempo que esse cliente investia, estava envolvido com investimentos? Perfeito, André. Em aproximadamente já há 5 anos, né? Então, ele teve, né, falando a partir de hoje, um início antes da pandemia, né? Então, ele vivenciou o momento da pandemia, um momento do mercado muito volátil, né? Então, ele acabou tendo já na sua estrutura aí, de investidor, né, na sua trajetória, com uma carteira, digamos, mais diversificada, mais completa, já aproximadamente de 5 anos. Outra estrutura ele já vinha fazendo há mais tempo, né, uma estrutura aí voltada a um atendimento bancário, mas da assessoria que ele possuía anteriormente, ele tinha, então, aproximadamente 5 anos já de trajetória. Perfeito. E, pelo que eu entendi, ele investia através de uma assessoria, ou seja, ele investia através de um suporte da corretora, né? Seria isso, né? Isso, perfeito, né? Então, ele tinha um profissional que auxiliava ele, né? Período aí de 3, 4 anos, já tinha uma certa intimidade, né, com o profissional, mas é aquela questão, né? A amizade a gente tem que muitas vezes separar de negócios, né? Senão realmente a tomada de decisão muitas vezes pode tomar um viés que não é tão interessante para o investidor, principalmente, que tem objetivos muito claros, né? E da forma com que ele já entendia o mercado, ele conseguia já perceber que os objetivos não seriam atingidos da forma com que estava. Perfeito. E, Guilherme, então, acho que tu já começou a comentar sobre isso, né? E que eu justamente ia te perguntar. Quando esse cliente nos procurou, qual foi a principal queixa que ele tinha? Assim, o que ele reclamava? Qual era a principal dor dele? O que ele trouxe assim como algo latente, né, de problema que ele tinha nos investimentos? E, enfim, conta um pouquinho o que ele trouxe assim, no início das tratativas com ele. Perfeito, André. Uma das suas maiores dores era, de fato, ver a proximidade de um objetivo de curto prazo ao qual ele tinha e percebia a volatilidade da carteira, ou seja, a carteira não conseguia ter uma constância, falando do volume total, do volume global da sua carteira, não conseguia apresentar uma constância para que, em determinado momento de um objetivo que ele havia traçado de curto prazo, ele pudesse ter, né, o acesso à disponibilidade do recurso, a liquidez necessária para um desencaixe patrimonial que ele precisaria fazer ali à frente. Essa é uma das principais dores que acabava, de fato, incomodando ele, muitas vezes, inclusive, perdendo sono, né, e transmitindo uma qualidade de vida pior do que ele poderia ter em função das preocupações aí com sua carteira de investimentos, né? Então, nosso primeiro objetivo foi, de fato, entender, né, o que estava acontecendo ali dentro da carteira e os motivos pelo qual a carteira vinha tendo uma performance que não condizia com os objetivos que ele precisaria, principalmente o de curto prazo nesse momento, mas depois outros objetivos que ele tem mais a longo prazo, a gente conseguiu identificar vários fatores também que não estavam aderentes. E, Guilherme, em relação à carteira dele, existe algum problema na carteira, no sentido assim que a gente sabe que muitos dos clientes que nos procuram são investidores que estão sendo assessorados por assessores de corretora, não é? E nós sabemos, por experiência, que muitos chegam com carteiras com problema, ou seja,
carteiras com produtos ruins, com produtos que, na maioria das vezes, são produtos que pagam uma grande comissão para o assessor, né? Então, isso gera um incentivo dele indicar esses investimentos, que muitas vezes não são os mais adequados para aquele investidor. Então, nesse sentido, Guilherme, esse cliente ele veio com alguma carteira com produtos dessa natureza? Perfeito, André. De fato, né, a gente conseguiu, através de um diagnóstico elaborado, né, a gente conseguiu identificar que ele possuía diversos produtos, principalmente em renda fixa, que não estavam aderentes aos seus objetivos. Vou citar um exemplo aqui. Ele tem um objetivo, né, muito claro de curto prazo, que no caso seria a reforma do seu consultório, e a gente percebia que a sua carteira de renda fixa não possuía a liquidez necessária para o período em que ele iniciaria ali as suas reformas. Então, de fato, a gente conseguia ver o total descasamento, ou seja, muito crédito privado, com vencimentos mais longos, com uma volatilidade atraída por pré-fixado ou por investimentos híbridos, né? Pagando IPCA mais uma taxa que, de acordo com o que ele nos trouxe como objetivo de curto prazo, ele não conseguiria atingir. Ou seja, existia um risco muito grande de chegar naquele momento em que ele precisaria do recurso, ele não ter a liquidez necessária. Hoje, claro, o mercado secundário para essa espécie de títulos ele se encontra muito mais desenvolvido, mas ainda há risco, né, de liquidez para várias classes aí de investimento dentro da renda fixa. Então, deixar a carteira do jeito que estava, não tendo casamento entre vencimentos e objetivo de curto prazo, esperando, né, ter uma esperança de ter a liquidez, né, mesmo antes do vencimento, seria muito arriscado para ele conduzir dessa forma. Então, a gente, através do diagnóstico, né, mas voltando uns passos atrás, antes do diagnóstico, elaborar o plano com ele, entender de fato, né, qual que seria o prazo para essa parte da carteira que ele precisaria, né, o deadline, até que momento ele gostaria de iniciar aí a sua reforma, foi de extrema importância. Então, sempre costumo trazer, né, junto aos clientes ou os futuros clientes que nós temos aqui dentro da base, que antes de falar de produtos de investimento, antes de falar de uma carteira de investimentos, é importante a gente falar dos objetivos, do plano. Então, nosso principal trabalho aqui com a consultoria de investimentos é auxiliar, contribuir no planejamento dos seus investimentos, ou seja, quais são os objetivos que a gente vai precisar enquadrar. Claro, objetivos, quando a gente pode falar de curto prazo, como era uma parte da carteira aí do nosso investidor. Objetivos de médio prazo, uma viagem daqui a um determinado período, por exemplo, custeio da educação dos filhos, né, um outro exemplo. Um objetivo de mais longo prazo, a gente pode tratar aí como uma renda passiva futura, uma aposentadoria, ou, por exemplo, né, até mesmo trabalhar menos horas, né? A gente sabe que é um sonho de muitas pessoas aí ter um equilíbrio de vida, né, trazer uma qualidade de vida melhor, e muitas vezes trabalhar menos horas pode ser, né, um veículo aí para uma qualidade de vida melhor. Então, antes de falar de investimentos, né, de produtos, nós gostamos de entender toda essa dinâmica, para justamente a partir dali poder traçar o melhor diagnóstico. A gente sabe que existe, infelizmente, aí, a atuação de alguns profissionais dentro do mercado financeiro que realmente ficam muito orientados à parte de comissionamento. Então, se eu olho somente para a parte do comissionamento e esqueço, né, os objetivos do investidor, a gente encontra esses problemas que a gente destacou aí no diagnóstico, né? Ou seja, de fato, uma carteira de investimentos em que seria necessário realmente estar na renda fixa, parte dessa carteira com o objetivo ali de curto prazo, mas mesmo dentro da renda fixa nós encontramos inúmeros problemas, como esses, seria um casamento aí de vencimento dos títulos, espécie de títulos que apresentam volatilidade, marcação a mercado, como prefixado e os títulos IPCA+, e também o risco de crédito, né, que é eventualmente a gente ter uma perda permanente de capital por uma escolha menos interessante na qualidade do emissor ali do título, né? Então, esses quesitos são muito importantes. Muitas vezes a gente olhar somente para a rentabilidade pode ser um fator realmente muito perigoso, principalmente quando a gente olha objetivos de curto prazo, a gente tem um objetivo que precisa ser cumprido em menor tempo. Perfeito. O Guilherme, talvez quem esteja assistindo não tenha a clareza sobre qual é, afinal de contas, o grande problema de se ter títulos de crédito privado de longo prazo, né? Então, nesse caso específico desse cliente, ele tinha um objetivo de curto prazo, que era fazer a reforma
do consultório, ou seja, ele precisava de uma liquidez de curto prazo, não é? Uhum. Então, só para explicar para quem está assistindo, qual era o problema então dele ter títulos de longo prazo, né? E o que isso prejudicava a questão do objetivo de curto prazo dele? Só se tu puder explicar de uma forma clara assim para quem está assistindo. Perfeito, André. O principal problema é, de fato, a liquidez, a disponibilidade do recurso. Então, como eu mencionei, hoje nós temos possibilidades de fazer liquidez com instrumentos que ainda não estão dentro do vencimento através do mercado secundário. Porém, esse mercado secundário, ele existe uma precificação, e essa precificação ocorre de acordo com as taxas de juros que estão sendo praticadas atual, principalmente uma estimativa que o mercado tem de taxas mais longas. Então, isso tudo acaba interferindo não somente na liquidez, ou seja, algum outro investidor querer o título que você tem em posse nesse momento, mas também o valor que você vai receber desse título. Espécies de títulos como prefixados e os híbridos, que pagam IPCA mais uma taxa prefixada, correm um sério risco de você ter uma disponibilidade, mesmo que você consiga a liquidez antecipada, e você receber um valor, inclusive, muitas vezes menor do que o valor que você investiu inicialmente nesse título, por conta desses efeitos de marcação ao mercado que ficam totalmente atrelados às condições atuais de juros, ou seja, o que o mercado enxerga como juros nesse momento. Então, são dois riscos muito grandes, né? O primeiro risco, de fato, é a liquidez, por mais que exista um mercado secundário já muito mais desenvolvido que antigamente, mas ainda precisando de muitas melhorias, existe a possibilidade de você não ter o recurso, né, que você precisaria para o objetivo. Então, dentro desse cenário, a gente foi trabalhando uma forma de fazermos uma liquidez gradativa, respeitando, né, os momentos de mercado e provendo títulos que nós teríamos certeza que ele teria disposição no momento em que precisaria. Perfeito. Acho que agora ficou bem claro aí para quem está assistindo qual era a grande questão, né? Porque às vezes alguém pode estar pensando assim, pô, mas qual é o problema de eu ter um título de crédito, um crédito privado de longo prazo, né? Mas, Guilherme, agora dando continuidade aqui na sequência, já comentou um pouco aí sobre o desejo dele, enfim, ele queria ter essa liquidez de curto prazo para fazer uma reforma no consultório. Além disso, tinha alguma coisa específica, algo que ele desejava, que ele queria com os investimentos dele, talvez uma aposentadoria? Ele tinha algo claro que ele trouxe para ti nessa conversa? Perfeito, André. Eu justamente trouxe, né, o case desse nosso investidor, porque, de fato, dentro da sua carteira, da sua construção patrimonial, a gente tinha dois objetivos. O primeiro, de curto prazo, que é a reforma, e o segundo, que é uma geração de renda futura, ou seja, um crescimento patrimonial, para que daqui a algum tempo ele pudesse ter, né, um patrimônio que lhe proporcionasse uma renda para que pudesse começar a trabalhar menos, ou muitas vezes, a depender das condições, ter inclusive aí o seu desejo de aposentadoria antecipada. Então, nós trabalhamos esses dois objetivos dentro de uma única carteira, fazendo toda a divisão, fazendo o plano de fato do quanto que ele precisaria. Logicamente, quando a gente fala de um plano que envolve construção civil, que envolve reforma, a gente sabe que existe muita oscilação de preços, né, dentro desse mercado, então nós buscamos separar uma parte da carteira com uma gordura extra, porque dentro do cenário que se encontramos ainda atualmente, né, a gente percebe que aqui para o Brasil a gente poder ter uma margem maior de renda fixa dá um retorno interessante, então a gente buscou equilibrar essa condição. Um equilíbrio que pudesse proporcionar também, no momento do desencaixe de capital, o excedente, ou seja, o que sobraria, ele teria ainda dentro da outra continuidade do plano, que seria a parte principalmente da sua aposentadoria. Então, preparamos a carteira dele para que, no momento que ele iniciasse aí a reforma, né, a sua atividade ali dentro do consultório, ele pudesse fazer o desencaixe e, caso, claro, como nós colocamos ali uma gordura, digamos assim, de recursos, o que fosse excedente, ele continuaria dentro do seu plano de longo prazo. Então, a gente conseguiu casar esses dois objetivos, que acabou sendo muito interessante, principalmente no cenário atual que nós temos. Muito bom. Guilherme, eu tô louco para escutar de ti como é que foi o trabalho feito na prática, assim, em termos práticos, o planejamento que foi executado. Mas antes de falar sobre isso, eu queria que tu comentasse também se teve algo quando
quando teve os primeiros contatos com esse cliente, teve algo que esse cliente, alguma questão que ele tinha em relação à consultoria, do tipo, sei lá, alguma objeção que ele tinha, ele achava caro, achava que não valeria a pena, ou tinha algum receio em relação ao nosso modelo? Ele teve algum ponto nesse sentido? Perfeito, André. Teve sim, tá? É muito comum, de certa forma, a gente receber uma série de possíveis clientes e investidores que acabam destacando essa situação do pagamento da consultoria, né, como né, algo que acabe atrapalhando, né, dentro do planejamento. Porque até então a gente tinha um mercado em que muitas vezes ocultava os custos de um investimento que sempre acontece. Né? O que a gente gosta sempre de trazer no jargão do mercado financeiro, não existe almoço grátis. De algum lugar está saindo a remuneração do profissional ou da estrutura, né, ou da corretora, enfim, né, esse recurso precisa de fato sair de algum lugar. Aqui no Guinvest nós temos total clareza, a gente sabe exatamente qual é o custo e o quanto que ele está pagando. Mas a gente entende que por muitas vezes é difícil, principalmente quando o investidor vem aí de mercado, né, não estando, entre aspas, acostumado a ter um pagamento mensal, que a parte do custo acaba pesando muito na situação ali relacionada à tomada de decisão. Por esse motivo, a gente gosta de deixar sempre o cliente muito à vontade nesse sentido, de realmente trazer, né, as projeções que nós temos e, claro, sempre trazer o contexto de que não são produtos de investimento que você está comprando com o Guinvest, é um planejamento que você está adquirindo. É você ter a certeza que a sua carteira está sendo modelada, está sendo preparada para cumprir os objetivos que foram discutidos anteriormente. Por isso que, justamente, antes de falar de produtos de investimento, falar de mundo de investimentos, a gente fala do planejamento. Então, quando a gente consegue compreender que, de fato, a importância do planejamento existe, né, e a gente ter realmente uma carteira alinhada com os nossos objetivos, a parte de custos realmente ela acaba ficando interessante, porque você sabe exatamente o que você está pagando, que é a parte do plano, e você sabe que os produtos de investimento que estarão vinculados aí à sua carteira de investimentos tem realmente a ideia de cumprir esse plano, né? A ideia de te carregar o teu patrimônio para o teu objetivo. Isso é bem interessante, né, Guilherme, que é um grande diferencial na nossa consultoria em relação à assessoria, que é aquilo que tu colocou, na questão do planejamento, né? É feito um trabalho que a gente usa também esse termo de 360 graus, a gente olha o investidor como um todo, né? Perfeito. Inclusive, até é legal a gente destacar aqui, né, Merizio? Talvez não seja o caso desse cliente que tu trouxe, mas é o caso de vários clientes que nós temos aqui na empresa, que é a questão de, por exemplo, planejamento sucessório, né? Que é um negócio que a gente também oferece, a gente dá um auxílio nesse aspecto, né? Perfeito. Investimento lá fora, né? No exterior. Sim, Né, a parte offshore, a blindagem patrimonial também, né, André? É muito importante. A blindagem, inclusive, para esse cliente a gente trouxe, né? Mas a gente sempre lida da parte da blindagem patrimonial no sentido de que muitas vezes, né, o investidor já vem com uma policy, já tem uma contratação, então nós fizemos o mesmo trabalho que a gente faz antes de iniciar a consultoria, que é o diagnóstico, nós fizemos com a parte da blindagem, né, com as apólices que o investidor possa ter. Como é que é feito esse trabalho? Nós temos a área específica, né, que atua dentro da parte da blindagem e a gente faz o mesmo diagnóstico, ou seja, identificamos quais são os objetivos com aquela apólice, é proteger a renda mensal do investidor, é proteger a família na falta aí, que possa vir a acontecer do provedor de recursos e assim por diante. Então, nós identificamos as necessidades de capital para esse objetivo. Isso também fica linkado diretamente com a parte do planejamento sucessório, e a partir dali nós identificamos se a apólice atual cumpre esse objetivo ou não. Né? No caso, né, desse nosso investidor, a apólice cumpria, então nada fizemos, né? Deixamos claro sempre a porta aberta para uma possível mudança, porque mesmo que a gente tenha planos, os nossos planos mudam, né? Às vezes a família aumenta e a necessidade de recurso aumenta também, né? Às vezes pode acontecer algo relacionado a esse aspecto mais familiar que possa
possa, né, que promova, né, uma alteração, e aí, então ele tem essa ciência que não posso buscar lá, o Guilherme, posso buscar a área de blindagem patrimonial do Guinvest, que eles vão fazer uma análise e realmente ser dentro dessas mudanças que aconteceram aí no meu perfil, né, como pessoa, é necessário fazer alguma alteração ou não, né, dessa parte da policy, né, das suas blindagens. Guilherme, em relação à execução de todo esse plano, né, que foi desenvolvido lá no início, logo que o cliente entrou, comenta com a gente, assim, para quem está assistindo poder entender na prática como é que funciona todo esse trabalho. Assim, eu sei que tu já trouxe alguns elementos de coisas que foram feitas, mas tenta trazer assim de uma forma bem didática, bem clara, assim, no dia a dia, né? Como é que funciona? Né? Tem encontros regulares com esse cliente? Como é que é feito isso tudo no dia a dia? Eu acho que isso é uma coisa que muita gente que está assistindo tem dúvida, né? De como é que funciona esse trabalho, esse serviço, né? Na prática. Então, se tu puder contar um pouquinho sobre esses detalhes, eu acho que vai ser bem legal. Perfeito, né? Essa é a melhor parte, né? Quando a gente consegue expor aí toda a nossa didática, que muda muito, né? Eu já tenho, né, um conhecimento que eu trago aí de outras experiências do mercado financeiro, a gente vê que na atividade de consultor de investimentos, né, consultor financeiro, muda muito todo esse aspecto, tá, André? Primeiro, antes de iniciar o relacionamento, antes de efetivamente ele vir a se tornar cliente do Gui Invest, nós realizamos pelo menos 3 reuniões. A primeira reunião para apresentar, né, a forma com que a gente atua, aquela primeira reunião que a gente não fala de mercado financeiro, mas sim do que é um plano de investimentos, do que é a consultoria, de quem é o Gui Invest, qual foi toda a trajetória do guia durante todo esse período de atuação, quem é o consultor também que estaria ali prestando atendimento. Fazendo sentido, né, a gente parte para a reunião em qual a gente vai tratar do objetivo do plano de investimentos. Então, nós realizamos o plano, né, um modelo de plano que nós temos, né, um modelo de plano realmente efetivo, né, que é posto em prática posteriormente, e realizamos o diagnóstico. Sua carteira está desta forma e a gente entende que, de acordo com as nossas premissas, deveria estar dessa forma. Somente a partir dali, uma terceira reunião ainda para tratar de aspectos contratuais, tirar dúvidas, né, e assim por diante. Somente a partir dali a gente inicia, então, toda a parte prática na questão das movimentações da carteira. Mas a parte prática já vem acontecendo algumas reuniões antes. Inclusive reuniões que não são nem, não entram nem dentro do escopo de pagamento, né? Porque você pode, muitas vezes, conhecer, né, a nossa metodologia, pode fazer sentido ou não, né, dentro da estrutura de cada investidor, né? Então, a gente gosta de realmente realizar essa entrega para, de fato, deixar, né, o investidor realmente muito à vontade, porque dentro dos investimentos não é só o mais rentável que vale a pena. Eu sempre costumo dizer, o principal investimento que a gente faz é aquele que a gente consegue dormir à noite sem preocupações, sabendo que, independente das nuances do mercado, independente do mercado, para onde o mercado vá, a gente vai ter um aspecto importante atuando dentro da carteira, como proteção, por exemplo, entre outros, né? Então, isso é muito importante, a gente trata isso já desde o início. Mas depois que vem se tornar cliente, aí, de fato, a gente começa com uma parte operacional. Uma reunião inicial de onboarding, onde revisitamos o plano, né? Porque muitas vezes passa 1, 2 semanas, a gente nunca sabe, pode ter mudado alguma coisa dentro da nossa vida nesse período, então revisitamos esse plano e começamos, então, a parte ali de movimentações, né? Com corretoras parceiras que nós temos, a gente consegue auxiliar operacionalmente aí o cliente, então, a partir dali, a gente foi dividindo o seu patrimônio, orientando principalmente na parte de curto prazo, para que a gente pudesse realizar essa liquidez sem susto, e fomos encaixando os investimentos com, né, a parte da liquidez, com o vencimento que ele precisaria ter para o plano inicial, que seria aí a montagem, né, reforma do seu consultório. Então, fomos tendo todo um caminho que foi percorrido. Em hipótese nenhuma, a gente chega e já dá um reset, que a gente fala na carteira, ou seja, liquida tudo e vamos começar do zero. Então, a gente vai analisando toda a carteira, puxando sempre a parte do planejamento, diagnóstico feito anteriormente, e vamos fatiando a carteira, ou seja, a gente vai de forma gradativa, utilizando a liquidez necessária para que a gente vá encaixando aí toda a parte do patrimônio. Esse processo, claro, a depender da urgência aí da liquidez, nesse nosso caso, a gente tinha ainda um prazo de pelo menos aí 1 ano, 1 ano e meio, então a gente conseguiu fazendo de forma bem gradativa e aproveitando momentos de mercado. Como eu comentei, temos aquela situação
situação da marcação ao mercado anteriormente falada, que muitas vezes pode trazer um retorno abaixo do que foi aplicado. Mas não sabemos como será o dia de amanhã dentro dos investimentos. Quando temos uma marcação ao mercado desfavorável, podemos ter também, em algum momento, uma marcação ao mercado favorável. Aí a gente usando essa marcação de mercado favorável para acelerar a liquidez e deixar a carteira do jeito que seria o essencial para o cliente, para que ele pudesse, de fato, chegar dentro do período estabelecido e ter o recurso disponível e mais os juros compostos ainda agindo ali a favor da sua carteira. Então, o escopo realmente, de fato, é esse. A gente fatiando, porque vem uma carteira muito bagunçada, muito crédito privado, emissores duvidosos, né? Muitas vezes a gente vê lá uma taxa, né? Uma rentabilidade atrativa, mas, poxa, será que dentro de 5, 6, 10 anos esse emissor vai estar ali no mercado ainda para fazer o pagamento? Não adianta nada a gente ter uma contabilização de retorno durante 9 anos e chegar lá no 10º ano, acontecer um calote da dívida, foi-se o valor principal investido e mais os juros também, né? Então isso é muito importante. Então a gente foi fazendo toda essa estruturação. Quem era o devedor mais duvidoso, digamos assim, dentro das nossas análises, fomos dando prioridade para esses, né, já liquidando, já montando dentro da estrutura ideal na nossa visão. Muito bom, Guilherme. E agora eu queria entender um pouco mais. Se a gente pegar esse cliente, logo que ele entrou, Guilherme, na nossa consultoria, até hoje, tá? Quanto tempo já deu isso? Ele está há quanto tempo com a gente? Mais de ano? São 2 anos também, né? 2 anos. Isso, tá, um pouquinho perfeito. depois que eu iniciei, a gente já começou a estruturação do seu patrimônio. Perfeito. Então, Guilherme, você vamos imaginar o seguinte, quando ele entrou há 2 anos atrás e agora, tá? Consegue trazer para a gente que resultados esse cliente obteve? E assim, lembrando, até para quem está nos assistindo, que quando a gente fala em resultado, não existe só resultado financeiro, né? Porque, enfim, os investimentos, eles refletem muito na vida do dia a dia dos investidores, né? Então, um investidor que cuida dos seus próprios investimentos, provavelmente é alguém que acaba se estressando, se preocupando, né, de ter que fazer toda aquela função, e depois que ele deixa de fazer isso, tendo um consultor, com certeza a vida dele vai estar mais simples, ele vai ter mais tempo livre, ele vai ter, enfim, vai trazer muitos benefícios nesse sentido. Então, Guilherme, se tu puder falar um pouquinho sobre o que tu percebe desse cliente em relação a exatamente isso que eu mencionei, aspectos até subjetivos ou mesmo de resultado financeiro, mas se você puder trazer esses resultados que você observou nele ao longo desse período, aí vai ser bem legal para quem está assistindo. Perfeito, André. E justamente isso, os resultados subjetivos, eles advêm também do resultado financeiro da carteira e rentável, né? Que é importante, né? Não tem como negar que a rentabilidade não é importante nos investimentos. A gente só investe para ter uma rentabilidade, né? Então, de fato, o que ele tinha antes era uma alta volatilidade. Como ele carregava muito crédito privado, com títulos com marcação ao mercado, em um determinado mês ele tinha lá uma rentabilidade de 0,5% positiva, no outro 2% negativa, de um ano para o outro, né, uma carteira muito estacionada, sem muita evolução, e o que de fato incomodava ele era a parte da rentabilidade, mas estava afetando os outros aspectos mais subjetivos, como esses mencionados, que seria principalmente a parte de qualidade de sono, que influencia diretamente aí na nossa qualidade de vida, né? Então, veja bem, ele via o tempo dele ficando cada vez mais curto, porque o objetivo dele era, em termos aí de tempo, fazer a reforma do seu consultório, né, algo que era essencial dentro da atividade profissional dele, né, precisava ter essa reforma para atrair mais clientes, para tornar, né, o seu ambiente profissional mais interessante também para, né, seus possíveis pacientes. E então ele via que, né, dentro daquela situação, poxa, esse ano, né, deu esse resultado negativo, no próximo ano já não estava mais tão interessante também, então ele via que isso estava afetando muito a sua qualidade de vida, principalmente o sono, dentro daquela preocupação
poxa, eu preciso ter pelo menos esse capital, né? Será que eu vou conseguir ter? Isso que ele também, né, não entendia como é que funcionava a forma de liquidez no mercado secundário. Então, depois que a gente trouxe, infelizmente, naquele momento trouxe mais preocupação ainda, porque ele passou a entender como é que era esse risco de liquidez, mas muitas vezes é o que acontece na nossa vida, né? A gente precisa piorar para depois começar a melhorar. Então, a partir dali, realmente deu esse start dele, né, que ele teve essa visibilidade, não, de fato eu preciso de um apoio de alguém que esteja do meu lado, que tenha o mesmo objetivo que o meu, que é o que a gente traz dentro da consultoria. Nós sempre vamos ter o mesmo objetivo do cliente. Por quê? Porque a gente lida primeiro com o plano, né, qual que é o interesse do investidor com a sua carteira. Então, a partir desse momento, a gente conseguiu trazer para ele esse ganho, né, que, claro, alinhado também com a parte rentável, uma vez que a gente foi preparando uma carteira com menos volatilidade, onde ele pôde observar que no dia a dia sua carteira estava com uma curva, digamos assim, de rentabilidade mais estável. Então, isso tudo foi trazendo mais calma, né, para que ele pudesse ter ganhos com qualidade de vida, né, e assim por diante, dentro da sua estrutura patrimonial. Né, porque é inegável, a parte financeira, sim, ela traz muito aspecto, né, da nossa qualidade de vida. Né, por mais que a gente tenha, né, uma condição de que muitas vezes, poxa, pensar só no dinheiro não é essencial, mas a gente precisa sim, né, ter essa tranquilidade financeira, que com certeza acaba afetando outras áreas da nossa vida também. Tem um ponto aí, Guilherme, que eu acho bem interessante e eu costumo mencionar sempre que possível, que é o seguinte: percebe que esse cliente, no momento que ele está mais tranquilo agora com os investimentos dele, e também agora ele tem mais tempo, porque provavelmente ele gastava algum certo tempo se envolvendo, né, com os investimentos dele, apesar de ter um assessor que a gente sabe que no fundo não resolve todo o problema, porque se resolvesse todo o problema, as pessoas não procurariam uma consultoria, continuariam na assessoria, e a gente sabe quantas pessoas estão machucadas lá na assessoria. Mas o meu ponto é o seguinte, que eu queria trazer, é que o cliente, ao estar mais tranquilo, né, ele e tendo mais tempo, o que vai acontecer naturalmente? Ele vai conseguir trabalhar melhor, produzir mais e ganhar mais dinheiro. E no momento que o investidor ganha mais dinheiro, a pessoa ganha mais dinheiro, o que acontece na vida dela imediatamente? Vamos lá. Ganhando mais dinheiro, ela consegue melhorar a qualidade de vida dela hoje, ou seja, o padrão de vida aumenta no D0, né, imediatamente. E segundo, se ela tem uma frequência de aportes, né, uma regularidade de aportes, né, na carteira de investimentos, ela vai ter, então, uma melhora na qualidade futura, na qualidade de vida futura dela. Porque ela vai aportar mais, o patrimônio vai crescer mais, né, pelos aportes, então ela vai ter uma vida melhor agora e no futuro. Então, olha o tanto de benefício que gera. Né? Então, no momento que ele, só voltando o raciocínio, quando ela tem mais tempo e ela tem mais tranquilidade, ela trabalha mais e ganha mais dinheiro. E esse ganha mais dinheiro melhora a vida agora e no futuro. Então... Perfeito, André. Então, um comentário que eu acho muito interessante trazer dentro dessa situação é que esse nosso investidor, ele acabava tendo que muitas vezes dedicar, né, parte do final de semana para olhar a sua carteira, porque durante a semana é aquela rotina de consultório, é cirurgia, é dar atenção para a família também, então muitas vezes ele acabava deixando uma parte do final de semana, seu sábado de manhã, e assim por diante, para poder acompanhar. Então, muitas vezes, o fato dele ter que fazer esse acompanhamento no sábado pela manhã, por exemplo, acabava, de certa forma, tirando os planos de um final de semana, que ele poderia curtir com a família, com os filhos, fazer uma viagem e assim por diante. Esse foi um dos outros fatores que a gente conseguiu destacar através ali do plano do diagnóstico, que são fatores não financeiros, que a gente conseguiu trazer para ele. Poxa, não é importante para você ter mais tempo de qualidade com a sua família? Isso tudo traz dentro daquele aspecto. Você não está comprando produtos de investimento com a consultoria, você está comprando um plano para que haja uma condução do teu patrimônio e você atinja aí os seus objetivos, né? E o que a gente fez, então, dentro desse processo? Após toda a montagem da carteira, né, o rebalanceamento, a recalibragem da carteira, nós temos sistematicamente as nossas reuniões de acompanhamento, em que a gente vai adaptando de acordo com a necessidade do investidor. Por exemplo, ele tem dentro da agenda dele corrida, poxa, durante o dia, né, o expediente, ele não conseguia realizar essas reuniões de acompanhamento conosco.
a gente marcava lá aquele finalzinho do expediente para a gente falar um pouquinho de mercado, mostrar como é que está sendo, né, o posicionamento da carteira, mostrar quais que são os caminhos que o mercado vem tomando e quais as consequências que trazem para a carteira e assim por diante. Muitas vezes foi durante o horário de almoço, poxa, tem meia hora, 40 minutos aqui no almoço, a gente vai sempre calibrando esse encaixe. Por quê? A gente percebe que quando a gente faz esse acompanhamento mensal, a gente consegue trazer mais qualidade de vida também para os nossos clientes, porque ele não precisa chegar no final de semana, né, ou no momento que ele poderia estar com a família, poxa, agora eu vou abrir minha carteira, vou ver como é que está, não, porque a gente já traz esse movimento antecipado, primeiro embasando tudo que vem acontecendo no mercado e depois linkando com a performance que ele vem obtendo aí dentro da carteira. Aí são reuniões um pouquinho mais técnicas no sentido de realmente mostrar como é que vem sendo aí a volatilidade da carteira, como é que vem sendo as questões relacionadas também à rentabilidade e assim por diante. Porque a gente vai sempre buscar, né, algo que muitas vezes não é possível, mas é o nosso grande esforço aqui dentro do Guinvest, é trazer a maior nível de rentabilidade possível com o menor risco, né, com a menor rentabilidade, mas sempre olhando para a parte do planejamento primeiro. Guilherme, sabe que os clientes médicos, né, eles são muito emblemáticos no seguinte aspecto, né? É um cliente que é um profissional que naturalmente tem um potencial de geração de renda, de receita, né, bastante elevado. E o custo de oportunidade dele é muito alto se ele resolve usar o tempo dele para cuidar dos investimentos ao invés de trabalhar, né? Então, só dando um exemplo, no caso desse cliente especificamente, como tu comentou, no sábado de manhã ele usava para cuidar dos investimentos, tá? Vamos imaginar que ele fizesse uma troca, né? Então tá, agora ele tem um consultor, então nesse sábado de manhã ele usa para trabalhar, tá? Então trabalhando, vamos lá, eu não sei quanto esse profissional ganha exatamente, mas a gente sabe que os médicos têm um valor hora elevado, tá? Digamos que ele faça 3 consultas de R$300 no sábado de manhã. Isso dá R$900. E 4 sábados, 1.800, 2 sábados, 13.600 nos 4 sábados, né? Então, nessa troca, ele estaria podendo aportar mais esse valor, ou, como eu falei antes, né, ele poderia usar uma parte para melhorar a qualidade de vida e outra parte para investir. Então, exatamente. É incrível, né? E as pessoas não se dão conta disso. Porque no momento que você está lá cuidando dos investimentos, gastando seu tempo para cuidar dos investimentos e fazendo um trabalho que provavelmente vai ser pior do que se um profissional como um consultor, né, estaria fazendo, você está deixando, deixando de ganhar dinheiro, de investir melhor e ter uma melhor qualidade de vida hoje, né? Exatamente. Daí a gente pode abrir para os dois perfis, aquele que realmente quer continuar aumentando a sua receita vai usar para trabalhar, ou aquele que de fato não, já está confortável com o nível de receita e vai usar esse tempo para a família, né? Então você consegue saber, tem um livro, né? Vou usar dois finais de semana para trabalhar e 2 para curtir com a família. Então o fato é o seguinte, diversos... são diversos ganhos que a gente pode ter, né, dentro de uma mesma estrutura, né, e sempre com aquela visão, né, por isso que a gente sempre bate na tecla, não, a gente não está vendendo produtos de investimento, não estamos vendendo uma assessoria preocupada, né, em distribuir um determinado produto, um determinado investimento, nós estamos trabalhando dentro do teu plano de investimentos e vamos montar e estruturar a tua carteira para justamente te dar essa disponibilidade de você ter essas outras situações, seja trabalhar mais, né, de acordo com aqueles que desejam alimentar sua receita, ou seja, também ter tempo, né, qualidade de vida aí, maior, né, dentro de um período que você precisaria dedicar aos seus investimentos, que hoje você pode ficar mais tranquilo. Isso é realmente incrível, né, essa grande sacada aí. E também tem o seguinte, né, Guilherme, eu também costumo dizer o seguinte, que as pessoas quando contratam um consultor, elas estão comprando tempo, né? Comprando tempo de vida, que é o maior ativo que todos nós temos. É o nosso tempo. Exato. Né? No momento que a gente... É um ativo que não tem volta. Depois que ele passou, não tem mais volta. Né? Então, assim, em última instância, o cliente compra tempo. Né? Tempo que ele pode usar, como a gente estava falando agora. Pode trabalhar mais, ganhar mais dinheiro, para passar mais tempo com a família, para praticar um esporte, fazer um hobby, enfim. Para usar como ele bem entender. Porque é o ativo mais valioso que ele pode ter, que nós temos, na verdade. Né? E, Guilherme, para a gente estamos chegando no final da nossa conversa, e eu queria
agora tu trouxesse, se tu puder compartilhar com a gente, uma grande lição, um grande aprendizado que tu teve com esse cliente especificamente. Tem alguma coisa que tu possa compartilhar aqui com a gente? Claro, perfeito, né, cara? Eu gosto de refletir sobre isso e cada cliente traz, né, para nós um aprendizado bastante específico, né? No caso, né, do que a gente trouxe aí, do médico com dois objetivos dentro de uma mesma carteira, dentro de um mesmo patrimônio, né? A lição que a gente traz, né, cada vez mais essencial a gente olhar para a parte do planejamento, a gente poder distribuir, destrinchar a carteira e observar que investir não é somente comprar um produto de investimento. Investir é saber onde você precisa chegar e de que forma você precisa chegar. É o que a gente sempre costuma trazer. Você tem várias formas de chegar, né? Quando a gente fala, por exemplo, de espaço geográfico num mesmo ponto. Você pode ir a pé, você pode ir de ônibus, você pode ir de avião. Cada instrumento que você vai utilizar vai te dar um risco, né? Talvez em algum momento, com algum instrumento que você vai utilizar, você não chegue, talvez com outro não. Mas quando você pensa, não, vou me planejar, por exemplo, tenho tempo, né, para chegar naquele objetivo, posso ir a pé, vou economizar, porque não vou gastar com passagem nem de ônibus nem de avião, porém com o risco de estar lá na rodovia e alguém me atropelar. Esse é um ponto. Segundo ponto, preciso ser mais rápido. Então, vou buscar um avião. Qual o risco que eu corro do avião não chegar no ponto também, né? Ter alguma pane. Mas que são exemplos que a gente traz aí para ilustrar melhor essa lição. Mas o que de fato isso nos traz? Não, a lição é que a gente precisa ter muito claro onde que a gente quer chegar, né? E usar os instrumentos financeiros, né? Usar aí os investimentos que a gente tem à disposição para que a gente chegue nesse objetivo da forma mais assertiva possível, ou seja, dentro do tempo adequado e dentro da velocidade que se precisa. A velocidade poderia ser, por exemplo, a rentabilidade, porque a gente precisa ter uma rentabilidade para que o objetivo também seja alcançado, também seja cumprido. Então, isso trouxe realmente, né, desde quando a gente começou a montar o plano de investimentos, essa reflexão, né, poxa, é algo que a gente vai precisar modelar, vão ter suas dores, muitas vezes a gente precisou abrir mão de investimentos com prejuízo, né? Isso acontece, isso é natural, mas com aquela visão, a gente está abrindo agora para ter um benefício ali à frente, né? Então, a grande lição que a gente pôde trazer foi essa, né? E o principal também, né? Poxa, chegar no objetivo com um menor nível de risco, com menos volatilidade e tendo aquela convicção de que vai ter o valor à disposição ali quando for necessário, né? Que é o principal também, né, André? Muito bom, Guilherme. Eu acho que muito boa essa colocação final. E, infelizmente, a gente está finalizando a nossa conversa, né? E eu quero te agradecer, Guilherme, pelo bate-papo. Foi muito bacana. Acho que teve vários insights interessantes. E, com certeza, para quem está assistindo, foi bastante curioso e interessante, até porque muita gente não sabe como funciona o nosso trabalho. Então, te agradeço aí por ter compartilhado um pouco aí dos bastidores do trabalho de consultoria aqui na GameInvest. Obrigado, Guilherme. Perfeito, André. Foi uma satisfação, né? Agradeço aí a todos os espectadores aí que vão estar nos vendo e ouvindo também, né? Uma satisfação estar aqui. Espero voltar mais vezes aí, né? Com certeza é sempre muito bom a gente poder bater um papo, né? Com possíveis clientes, né? Que acabam sendo aí, né? Também uma forma aí de a gente passar um pouquinho do nosso conhecimento. Acho que quando a gente consegue transmitir algo positivo para alguém é muito importante, né? Perfeito. Inclusive, para quem está assistindo, já aproveito aqui e faço um convite, né? Você que está nos assistindo, você pode conversar com um dos nossos consultores, talvez até com o próprio Guilherme Merizio, né? Clicando no link que está aqui abaixo do vídeo. Tá? Nesse link você vai preencher com alguns dados e a nossa equipe vai entrar em contato para fazer o agendamento da primeira conversa, né? Da primeira reunião. Né? E aí você vai conversar pessoalmente, né, com um dos nossos consultores e ele vai poder explicar exatamente como é que funciona o nosso trabalho, como é que a gente atua, né, vai entender um pouco mais assim dos detalhes do nosso dia a dia. Então, é só clicar no link, é uma cortesia nossa. Como o Guilherme colocou ao longo da nossa conversa, as primeiras 3 reuniões, basicamente, 2 a 3 reuniões, elas não têm custo algum, é uma cortesia, a gente faz esse trabalho para dar o start, né? E eu tenho certeza que vai ser de grande valor para você. Então é isso aí. Obrigado pela presença aí de quem ficou com a gente até agora, né? E com certeza teremos mais transmissões, mais programas como esse, né? Espero que seja bastante útil aí para todos. Então, Guilherme, mais uma vez, obrigado.
Eu que agradeço, André. Um grande abraço a todos, né, e bastante sucesso aí com seus investimentos. Então, valeu, pessoal. Um grande abraço a todos vocês.